julgamento dos processos do dia 24/9, das 14 horas, item agora 168 da pauta, embargos da Fazenda Nacional, interessado é Bunge Fertilizantes. Relator Leonardo Macedo. Com a palavra, relator. Obrigado, presidente. Eu vou relatar aqui rapidamente e agradecer à Fazenda Nacional, porque realmente os embargos fazem sentido. Então, esse processo da Bunge, o primeiro final, na pauta 168, o final dele é 16, 2012, dígito 16. E eu vou passar aqui para o voto, presidente, porque já dá para entender bem o que a Fazenda apontou. Em primeiro lugar, ela diz que houve contradição, porque eu, na ementa, reproduzi aí algo que não havia sido votado, que não tinha sido votado, quer dizer, coloquei a parte de resíduo, como se tivesse questão de resíduo, de transporte de resíduo, onde não há. E ela pede para que a ementa seja reformulada. Então, eu estou até sugerindo, assim, onde tem bens e serviços utilizados como insumos, transporte de carga, direito ao crédito, aí está assim, eu falo assim, estão aptos a gerarem créditos, contribuições, bens aplicados à atividade de transportar carga e resíduos. Esse e resíduos sairia. Então, atrelados ao transporte, aplicados à atividade de frete, atrelados ao transporte de insumos. Para modificar esse pequeno, para adequar ao que foi julgado. No tocante à omissão, a Fazenda Nacional suscita que, no que toca ao tema do creditamento sobre insumos referentes à aquisição de madeira. E eu entendo que existe razão embargante, porque, conforme bem observado, quando a análise de admissibilidade dos embargos, o antigo presidente Charles foi quem fez a análise, houve um erro na justificativa para o provimento relativo à aquisição da madeira. O erro aconteceu na folha 616. Eu deixei um parágrafo a mais aí, e esse parágrafo não tem correlação com a aquisição da madeira. Na verdade, é um parágrafo que trata da madeira como aí para pallet então, eu proponho deletar esse parágrafo da folha 616. Excluir, que está fora de contexto. Finalmente, o último vício suscitado pelo embargante respeita a glosa de créditos e insumos sujeitos à alíquota zero. Aqui é que cabe mais reflexão. Mais especificamente, a embargante requer que seja aclarada a omissão relativa ao insumo classificado no capítulo 25. Que está na folha 626. O que é que acontece aqui? A Fazenda diz o seguinte: eventualmente, caso não se acate a obscuridade apontada, e entendimento de que os insumos classificados no capítulo 25, utilizados exclusivamente para uso veterinário, dão direito ao crédito mantido, resta uma omissão a ser aclarada. Em que pese a defesa alegue que se trata de um bem destinado à nutrição animal, ou seja, produto de uso veterinário, não sujeito à alíquota zero do PIS, pela própria descrição do caulin que apresenta, verifica-se que é um minério que pode ser utilizado tanto para industrialização de rações, nutrição animal, como fertilizantes, que também são produzidos pela empresa. A defesa não apresenta comprovação de que o caulin é totalmente aplicado para a produção de nutrição animal, ou a discriminação de que parcela desta matéria-prima foi utilizada apenas para produzir nutrição animal, e qual parcela utilizada como matéria-prima na fabricação de fertilizantes, sujeita à alíquota zero. De fato, aí sou eu falando, o entendimento da turma quando do julgamento foi de que os insumos classificados no capítulo 25, adquiridos pela recorrente para uso em atividades de cunho industrial, produção de fertilizantes e itens de nutrição animal, dariam direito ao crédito. A alegação da recorrente foi de que adquiria tais insumos com pagamento de PIS e COFINS, pois não se enquadrava como agroindústria. Sobre este ponto, a turma entendeu que a fiscalização errou
ao glosar tais aquisições, supondo que fossem insumos quadrados com alíquota zero por força da lei. Os insumos tiveram corretamente alíquotas positivas, pois eram adquiridos para atividade de cunho industrial, e por isso dão direito a crédito. A alegação de utilização total dos insumos na fabricação de fertilizantes foi acolhida. A possibilidade de desvio na utilização de insumos para fins outros, tal qual a fabricação de fertilizantes, não foi acolhida. Assim, a turma decidiu por reverter a totalidade das glosas dos insumos classificados no capítulo 25, que foram adquiridos com alíquota positiva em razão do uso industrial. Então, eu explico isso, eu digo isso. A Fazenda aqui, ela traz um ponto dizendo que não caberia ter alíquota na aquisição desses insumos do capítulo 25 por força da lei. Eu entendo que ela né, diz isso. Então, pode ser que as alíquotas tenham sido até cobradas erroneamente. Eu fiquei... Mas não foram, porque ele não é realmente... Ele não é... Ele não faz... Esses insumos ele utiliza para fins de produção de produtos animais aí e tal, veterinário. Então, ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes para retirar da ementa os trechos estranhos à lide que falam em resíduo, b, retirar do relatório de folha 616 do parágrafo a utilização da madeira, tal. E só. É isso, senhor presidente. Ô, Leonardo, é sem efeitos infringentes, não? Porque o resultado do julgamento não foi alterado. Só corrigiu erros materiais. A correção desse mas a emenda uma vez vício. Não, então, isso aí altera o provimento do acórdão? O acórdão embargado? Não. Então é sem efeitos. Tá, então é sem efeitos. Né? Me falaram que alterando a emenda teria efeitos, aí... Não, né? Dessa vez não altera, não. Isso é tudo parte estranha, Elcio. Pois eu que me equivoquei, entendeu? Mas é parte estranha que está no... É o excesso, né? É gordura, Elcio, exatamente. É que ele está acostumado com tanta gordura. Tem que fazer uma lipoaspiração nesse... Mas então seria sem efeitos infringentes. Ok. Dá para votar já, Elcio? Com o relator. Leonardo Andrade? Com o relator. Laércio? Com o relator. Mara? Com o relator. Márcio? Acompanhe, presidente. Pedro? Acompanho. Eu também acompanho. Então, aí foi por votação unânime, acolheu-se os embargos de declaração sem efeitos infringentes. Para retirar da ementa os trechos estranhos à lide que falam em resíduos e retirar do relatório, na folha 616, o parágrafo que diz, aspa, a utilização da madeira não mais retornando para o estabelecimento da recorrente. Essa decisão aplica ao próximo também? Não, presidente, porque no próximo tem uma coisa aí que se chama de aditivos de moagem. Vai ter que abrir o próximo aqui. Tá. No próximo, a Fazenda diz o seguinte, novamente, a omissão com relação à alíquota zero, que é o mesmo que eu acabei de falar, e a Fazenda aponta também um problema aqui, nesse próximo, um problema de aditivos mais. Ele diz o seguinte, em outro ponto, a embargante suscita omissão quanto ao enfrentamento para a reversão da glosa do item aditivo de moagem, explosivos e materiais de manutenção mecânica. Ela argumenta que a análise foi tão somente quanto ao processo produtivo, sendo que a glosa também teve fundamento a falta de identificação dos documentos apresentados. É a questão da prova. Realmente que até o conselheiro Elcio já tinha aqui mencionado e outros conselheiros também. Não é só a questão do insumo em si,
mas a questão de ter a prova. E aí tem razão a Fazenda. Neste ponto, insiste que assiste razão a embargante. De fato, a questão probatória é essencial para assegurar o direito ao crédito. Na ausência de provas que identifiquem notas fiscais, falta de numeração, que é o que ocorre, e ou texto, aguardando cancelamento, não há como reverter essas glosas. Assim, de forma conclusiva, o ônus da prova do crédito do contribuinte, não sendo produzido auto, então, antes exposto voto por acolher os embargos de declaração, esse sim, então, teria efeitos infringentes. Sim. Porque a prova, eu fui olhar lá no processo e vi realmente que a prova não está boa. Há um problema de prova e a fiscalização aponta isso e a DRJ aponta isso, que as notas fiscais, a numeração, a questão tinha nota fiscal assim, aguardando cancelamento, então tudo isso compromete. Eu esqueci de apertar o botão aqui. Elcio. Correlator. Leonardo Andrade. Acompanho. Laércio. Acompanho. Mara. Acompanho. Márcio. Acompanho. Pedro. Vendo o voto aqui, de fato, acompanho o relator. Também acompanho, então esse também, por unanimidade de votos, acolheu-se os embargos de declaração com efeitos infringentes para manter as glosas dos créditos, itens aditivos de moagem, explosivos, PJ País, materiais de manutenção mecânica PJ, sempre que os créditos não possam ser considerados por falta de identificação. Ok. Próximo, 170. 170, presidente, é o da ABRF, cujo final é 00. Eu estou aqui só dando uma olhada, mas é isso mesmo. Então, o que é que a Fazenda, novamente, ela embarga, e a Fazenda também de insumo, e a Fazenda, nesse caso aqui da BRF, ela suscita que houve contradição, novamente, em trechos da ementa que não foram tratados no julgado. Então, a ementa precisa ser adequada ao julgado. E aqui, peraí. Examinando, observa que a ementa faz referência a matérias que não foram abordadas e que sequer acompanham a lide. Sobre este ponto, tem que assistir a razão embargante. De fato, o tema não foi tratado no julgado. Impossibilidade da autoridade fiscal seccionar o processo produtivo da empresa industrial. O problema está aqui, nessa parte aqui, nessa questão de falar que a autoridade fiscal seccionar o processo produtivo, não havia menção disso no julgado. Então, adequando a ementa a isso. E a questão aí vem a questão das omissões. A embargante suscita omissão que se refere à falta de manifestação sobre a principal glosa, a ausência de demonstração pelo contribuinte de que suportou o ônus do frete. O contribuinte deixou de comprovar essa parte de que suportou o frete, o pagamento do frete. Sobre este ponto, entendo que também assiste razão embargante. De fato, a questão central para a glosa foi a falta de comprovação quanto ao ônus suportado pelo vendedor. Tal comprovação é essencial para o deslinde do tema. Da leitura dos autos fica evidente que tanto durante a fiscalização quanto na apresentação da impugnação, a recorrente não foi capaz de comprovar o ônus quanto aos gastos com o frete. No anexo 1 do termo de verificação fiscal, há informação de que o contribuinte foi intimado diversas vezes a demonstrar efetivo dispêndio com fretes, não tendo logrado efetuar tal comprovação, razão pela qual a autoridade fiscal efetuou as glosas. E aí, presidente,
A falta de provas que comprovasse a vinculação dos conhecimentos de fretes com as notas fiscais foi a razão para a negativa, por parte do juiz da Cor. Não comprovado pelo contribuinte a legitimidade do direito creditório, apesar de todas as oportunidades recursais, não é possível deferir o pleito. Voto por manter a goza dos fretes, por falta de comprovação da recorrente. Então, tem efeitos infringentes aqui também. Nesse caso, tinha sido acolhido, então, os gastos com fretes? Isso, tinha. E aí está revertendo. Ok. Tinha dado provimento. Bom, então esse analisou, né? Analisou, presidente. Eram esses os embargos para essa sessão. Essa questão dos insumos é isso. É difícil não ter, de repente, algum... Leonardo, você só precisa... precisa colocar uma ementa, aí é de contradição, né? Ele suscitou uma contradição. Isso. Colocar. Eu vou te dar só uma sugestão aí, mas aí não serve. Aí foi a única que eu achei aqui de contradição. Veja lá, tá lá no WhatsApp. Seria isso, mais ou menos, né? Na emenda com embargos de declaração, contradição, correção. Constatado contradição entre. Aí dizer, no caso Para que seja sanado. Onde é que estava a contradição? No voto, na ementa. Na ementa, acolhe-se os embargos. Aqui é sem efeitos, não é com também. Não, isso é com também. Com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado, retificando-se o dispositivo da decisão. Aí você só vai dizer que retira-se aquela... retira-se da ementa o texto, e aí põe o texto entre aspas. Tá. É esse texto todo aí que eu coloquei. Nesse aqui, esse texto todinho aí, essa ementa tem... Não, põe só... tá. É tudo isso que tem que ser retirado aí. Tá. Matéria estranha ali de toda essa matéria aí. Ok. Eu vou colocar. Então. Tá. Obrigado, presidente. Ok. Então, aqui, acolher os embargos da relação com efeitos infringentes para retirar da ementa os trechos estranhos à lide. Manter a glosa dos gastos com fretes. Isso, mas põe, aí abre aspas e põe o texto que está retirando. Não na ementa, você pode colocar abaixo da ementa, né, no dispositivo. Tá. De certa forma, você tem que indicar, apontar o que está sendo retirado, né? Elcio. O relator. Leonardo. Só um minutinho, presidente. Tá. Ele apresentou o DACOM, né? Apresentou o DACOM, tem DACOM. Mas você fala... Para comprovar as despesas do frete ali? Só tem a DACOM, né?
Mas depois disso, mais nada, né? Não consegue vincular uma coisa com a outra, Léo. Tá. Também o genérico. Eu vou acompanhar, presidente. Ok. Laércio. Acompanho. Mara. Acompanho. Márcio. Acompanho. Pedro. Eu conferi o acórdão recorrido aqui, de fato, o nosso voto foi como se fosse só a matéria, né? Oi, Pedro. E se não comprova, o contribuinte não comprova o dispêndio, isso é o básico do básico, aí não tem como, né? Então, acompanho. Tá. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, acolheu-se os embargos de declaração com efeitos infringentes para retirar da emenda os trechos estranhos da lide e manter a glosa dos gastos com frete. Leonardo Macedo, agora no teu WhatsApp, eu coloquei um mais completo. Tá. Vê o que se aproveita lá. Somente para efeito de iniciar os julgamentos dos processos da tarde de hoje, vamos encerrar a gravação e já retomamos a próxima. Leonardo, por favor, Val. Gravação encerrada, presidente.